Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Larissa, sou estudante de psicologia e hoje eu tô aqui com uma convidada maravilhosa para falar sobre o tema prevenção do suicídio. Oi, eu sou Raíssa, sou psicóloga e sou especialista em prevenção do suicídio. Estou aqui hoje para falar desse tema que eu trabalho aí há alguns anos e é um tema que eu acredito que é muito importante e é pouco falado, né? Fora do Setembro Amarelo, inclusive. Com certeza. Então, para começar, o que é prevenção ao suicídio? Vou falar o que não é prevenção do suicídio, para começar. A gente vê o tema de prevenção do suicídio e quando viraliza um vídeo nas redes sociais, é sempre uma pessoa num local de risco, sendo arrancada a força daquele local de risco e as pessoas dizendo que isso é salvar a vida, né? De que aquela pessoa que tirou ela dali é um herói, etc. Gente, isso não é prevenção do suicídio. O que acontece numa situação como essa é que a gente invade o espaço da pessoa, quebra a confiança dela e pode ser que em outras situações seja mais difícil ajudar. Então, prevenção do suicídio não é sobre evitar mortes, não é sobre arrancar as pessoas de um local de risco à força, não é sobre salvar vidas. Prevenção do suicídio é sobre ajudar as pessoas a viverem uma vida na qual, ou descobrirem uma vida, construírem uma vida na qual seja possível viver, e seja possível desejar viver. Porque quando a gente pensa numa pessoa que está num sofrimento tão intenso a ponto de que ela quer sair da vida, tem algo ali que precisa ser transformado. Não é sobre valorizar a vida, não é sobre querer viver, impedir a morte. É sobre olhar e entender por que essa pessoa chegou nesse limite. O que ela precisa para sair desse lugar. E não é um trabalho rápido, não é um trabalho fácil, não é heróico. É um trabalho de dia a dia. É um trabalho que vai respeitar o espaço do outro. Porque não dá para separar uma pessoa dela mesma por muito tempo. Do contrário, a gente vai evitar a morte, deixar a pessoa contida o tempo inteiro. Isso não é prevenção do suicídio, isso é violência. E a gente precisa começar a entender que prevenção do suicídio é dar autonomia e ajudar a construir vidas vivíveis. E isso não é um trabalho que a gente consiga fazer em um minuto, em um dia, nem um trabalho que a gente vai receber medalha para ele. É um trabalho que a gente vai ajudar a pessoa a salvar a própria vida dela. Porque só ela vai poder fazer isso, mas ela não consegue fazer isso sozinha muitas vezes. E aí a gente vai estar do lado, dando suporte. Eu falo que é como num mar revolto, você precisa saber nadar, mergulhar, respirar. É numa posição que você entra em cena para cuidar de alguém que se afoga sem poder salvar ou nadar por ele. Você vai ajudar ele a construir isso, a aprender a nadar, mas você vai estar ali do lado o tempo inteiro. Isso é prevenção do suicídio. Muito bom, um esclarecimento muito necessário. Como foi que você chegou a isso, assim, esse tema, esse estudo todo? Você pode contar um pouquinho mais, assim, da sua história? Eu queria partir do conceito de lugar de fala da Djamila Ribeiro, que basicamente diz que a nossa história, de onde a gente veio, quem a gente é, vai dizer muito do que a gente fala. E já que eu estou aqui para falar de um monte de coisa, né, de que lugar eu falo, de onde é que eu venho. Eu moro em Salvador há 8 anos, Salvador, Bahia, mas eu sou sertaneja, eu venho de Petrolina, Pernambuco. E na minha história de vida, ela perpassa muito sobre a minha escolha por prevenção do suicídio. Eu, desde criança, me interessava muito pelas pessoas, em escutar as pessoas. E tem um outro recorte, né, que eu fui descobrir na minha própria terapia, que tinha muita relação com uma coisa que eu nunca achei que tinha impactado tanto a minha vida, que é o fato de que eu sou uma mulher com deficiência física. Eu não tenho movimento no braço esquerdo. Muita gente não sabe disso também, que me acompanha. Mas eu acredito que essa experiência na minha infância já, porque foi algo que aconteceu no meu parto, né, quando eu nasci, isso me impactou sobre conhecer o que era a dor, a limitação, e sobre olhar com empatia para o outro. E desde a minha infância, eu gostei muito de falar com as pessoas, de conhecer as pessoas, extrovertida demais, no nível máximo. E quando eu sempre escutei que eu ia ser psicóloga quando eu crescesse. Eu nem sabia o que era psicóloga ainda, mas eu sempre escutei que eu seria uma. É sempre assim, né? E aí eu fui crescendo, só que eu tinha que trabalhar. Eu fiz várias coisas antes de ir para psicologia e eu trabalhei durante a minha graduação. Então, o lugar que eu venho, a família que eu venho, a realidade que eu vim, né, de ser uma pessoa que precisou trabalhar durante a graduação, passei por várias profissões. Mas quando eu cheguei em psicologia, logo no início eu sabia que eu queria prevenção de suicídio. Eu assisti uma palestra e falei, é isso que eu quero para minha vida. Foi amor à primeira vista. Foi, no primeiro ano da faculdade. E fui criar grupo de estudo. Não tinha na graduação, inclusive, naquela época tinha muito mais tabu, inclusive dentro da faculdade, né? Dentro da faculdade, as pessoas tinham medo de falar sobre isso, não estava na grade. E aí eu criei meu primeiro grupo de estudo, fui ali buscando todo o conhecimento que tinha e tentando trazer para a faculdade. Até hoje existe, que é o GES,
na Universidade Jorge Amado, Centro Universitário Jorge Amado. E eu tinha sempre, bom, eu aprendi isso, eu vou levar. Eu aprendi isso, eu vou ensinar as pessoas. Porque eu acredito que a educação, ela transforma a minha vida e ela pode transformar a vida das pessoas. Então, eu acredito muito na psicologia como muito mais do que uma graduação, que você vai se formar, você vai atender pacientes, você vai para organizacional. Eu acredito que a psicologia tem uma missão de ensinar as pessoas sobre si mesmas, sobre as relações, sobre as emoções. Eu não acredito numa psicologia que serve só para a academia. Eu acho que quando a gente traz um conhecimento, aprende algo que pode mudar a vida das pessoas, a gente precisa compartilhar. Eu acho que essa é a nossa missão no mundo. Esse é o nosso maior legado que a gente pode ter. E é lindíssimo. A questão da subjetividade humana é um tema muito importante. Agora, assim, quando é uma família que não é muito colaborativa, por exemplo, o paciente ele tá lá porque ele insistiu para fazer uma terapia e é uma família que não vai participar muito, não vai colaborar, qual a estratégia melhor, assim, para se lidar? Não tanto com os adolescentes, porque normalmente os adolescentes que eu tive, por trabalhar com prevenção do suicídio, eles já chegam quando a família já entende que aquilo é muito grave. E a família começa a colaborar com isso. Mas, no geral, com os adultos, inclusive, porque falando em prevenção do suicídio, a gente inclui a família também, a rede de apoio, que não necessariamente é a família, nesse processo, certo? E quando não existe essa rede de apoio estruturada, a gente ajuda o paciente a construir, mas a gente começa a fortalecer ele, para que ele busque essas alternativas. Então, se é uma família que, de alguma forma ali, não colabora, que está como fator de risco, que produz sofrimento também nesse paciente, a gente precisa começar a fortalecer ele, para que ele consiga colocar limites, para que ele se estruture, para que ele se individualize desse ambiente, né? Porque o foco vai ser nele. A gente está ali. E eu trago isso, né? Eu tô junto com você, você não tá só. Então, aqui já temos nós dois remando, o barco tá furado, a gente vai junto. A gente vai fazer acontecer e a gente vai buscar mais pessoas para ajudar. Se não tem a família, a gente vai encontrar gente. Tem muita gente no mundo disposta. Muito bom. Você acha que se colocar nessa posição pode ser um pouco arriscado? Por exemplo, assim, do paciente te ter como única rede de apoio, assim, ou mais forte, e aí ocorrer uma transferência sentimental, não tem muitas consequências, ou vale a pena, assim? Boa pergunta. Porque eu digo que o vínculo é a ferramenta mais poderosa de prevenção do suicídio que a gente tem. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja o único vínculo. Talvez a gente seja por um período, certo? Por quando é uma pessoa que chega com os vínculos muito fragilizados, com muita experiência traumática, primeiro a gente precisa trabalhar isso. E talvez por um tempo esse paciente precise mais de você. E aos pouquinhos você vai identificando outras pessoas na própria história, no dia a dia, pessoas que estão ali dispostas, interessadas. E você vai construindo junto com ele essa rede de apoio. Então você começa só, mas você não vai continuar só. E esse é um ponto, né? Você é uma ponte para uma construção de várias pessoas que vão chegar ali. E eu sempre falo para meus pacientes, o meu trabalho é ser desnecessária. Meu trabalho é chegar a um momento onde você tenha outros recursos, tantos recursos, que a sua terapia seja mais uma coisa na sua vida. Só que para isso, às vezes, a terapia, no início, vai ser mais presente, não tem outras relações. E para até ajudar uma pessoa que muitas vezes está tão acostumada com relações que são uma repetição dessa violência, ela precisa primeiro ter um modelo de uma relação saudável, e aí a terapia vai servir para isso. Para ela poder identificar, poxa, é assim que eu quero construir as minhas relações, e a partir disso, ela poder criar vínculos saudáveis. Então, assim, temporariamente, a gente pode se tornar muito necessário, só que aí também a gente não trabalha só como profissional, a gente trabalha com psiquiatra, a gente trabalha com terapeuta ocupacional, outras terapias. Então, até essa rede de apoio, escola, por exemplo, a gente já vai se juntar com essa galera, porque a gente também não trabalha só. Mesmo que a gente se torne muito necessário, a equipe toda vai virar necessária junto. E assim, esse primeiro vínculo que você faz com o paciente, esse rapport, né, como a gente chama na faculdade, tudo, geralmente os pacientes mais depressivos, pacientes com tendências suicidas e tudo mais, eles chegam mais fechados, como é? É difícil se aderir ao tratamento? Muitas vezes, sim. E aí, o ponto que eu sempre trago. Eu não cuido de doenças, eu cuido de pessoas. Doenças têm sintomas, pessoas têm músicas preferidas, série, filme que elas gostam de assistir. Então, o meu primeiro momento com o paciente é conhecer ele como pessoa. Que fala importante. Eu quero saber o que ele gosta de assistir, o que ele gosta de ouvir,
Se ele quiser me mandar a playlist dele pra eu ouvir, eu vou ouvir. Eu assisti Naruto inteiro por causa de uma paciente. Inteiro? Inteiro, por causa de uma paciente, que era muito importante pra ela. E esse é um momento, isso é uma coisa importante da gente falar. Porque existe o preparo dos livros, o preparo técnico, e existe o estudo da pessoa. Eu estou estudando nesse momento, quando eu estou assistindo uma coisa que meu paciente gosta. E eu preciso ter um tempo para estudar isso, para assistir as séries, para assistir os filmes, para escutar as músicas. Porque o primeiro vínculo, nada mais poderoso do que você chegar e a sua terapeuta dizer assim, eu ouvi a música, eu vi sua playlist e tal, vamos falar sobre essa música. Ou no início, quando eles não conseguem falar sobre eles, e a música é muito presente, né, na adolescência, eu peço, me manda a música que você está ouvindo no dia. Só isso, não precisa falar. Me manda uma música que eu vou escutar e talvez, se a gente conseguir conversar sobre isso, eu vou te conhecendo. Então, eu acredito que se a gente se apega muito só à técnica, ao estudo e tenta encaixar o paciente na nossa teoria, a gente perde o elemento humano e a conexão. Não dá para você fazer uma vinculação se você chega com um protocolo de avaliação de risco de suicídio e parece um inquérito policial. Ele não vai te falar, ele não está se sentindo confortável, é violento, é invasivo. Então, a primeira coisa é se vincular como pessoa e deixar o paciente também entender que está tudo bem se ele não quiser falar. E eu falo isso, tá tudo bem se você não quiser falar, eu sei que eu sou estranha, tá? Você vai me conhecer também, depois vai ficar menos esquisito. A gente vai conversar, se você quiser compartilhar alguma história comigo, pode mandar até meme, que eu tô amando, figurinhas, também aceito. E aí a gente vai se conhecer e aos poucos você vai ficando mais confortável comigo. E esse é um espaço seu. Você pode falar, pode não falar, você pode fazer o que você quiser, certo? Pode compartilhar comigo o quanto você sentir à vontade, você não é obrigada a nada aqui. A vida já tem obrigação demais, essa não é uma delas. Tá bom? A gente vai se conhecer. E aí, com o tempo, eu espero poder te ajudar a chegar onde você quiser chegar, seja lá onde for. Que lindo, né? Ver um profissional com essa visão, assim. Eu já tive algumas experiências com terapia que foram mais mecânicas e realmente eu acho que isso faz toda a diferença. Essa longa jornada, né? Para um resultado final mais efetivo e tudo mais. Agora, sobre essa longa jornada, você tem muitos pacientes que melhoram e voltam para você? Como é que é? Olha, meus pacientes, como a maioria chegou muito grave, eles acabam ali ficando mais no processo, porque depois que você sai da crise, tem muita coisa para trabalhar. E eu acredito que terapia não é só para resolver um problema. Eu faço terapia há anos, até hoje eu faço. Eu acho que a terapia vai ajudando e a nossa vida, ela é um sistema que é inconstante. Sempre acontece alguma coisa, sempre aparece alguma coisa. Às vezes o paciente vai, ele dá um tempo da terapia, depois ele volta. Só que é muito interessante porque, em termos de prevenção do suicídio, né, ou de manejo de crise, eu sempre falo que a gente tem ali, não é o objetivo de, olha, eu vou curar, nunca mais vai acontecer alguma coisa. Eu falo que, inicialmente, o objetivo é espaçar as crises, demorar mais entre elas. Né? E como é que isso vai acontecendo? Isso vai acontecendo tendo outro recurso, além da crise, para lidar com o sofrimento. Então, eu posso falar agora, eu posso ligar para minha terapeuta, né? Se é uma situação de crise, eu vou tendo outros recursos e outras coisas na minha vida. Então, os pacientes acabam construindo ali, ficando há longo tempo, depois alguns têm alta e vão tendo alta e vão vivendo outras coisas, de vez em quando vem uma história de, tô namorando, encontrei o amor da minha vida, ou me formei, tá aqui, e aí você vai recebendo, né, essas informações, esses updates, porque de alguma maneira você fez parte dessa história também. E é importante você estar ali, apesar de ter se encerrado o processo terapêutico, existe uma parte na vida daquela pessoa que essa história fica marcada. E eu acho isso lindo, inclusive, na psicologia. Demais, demais. Eu acho que é o viés mais bonito da psicologia, essa mudança na vida das pessoas e na própria também, né? Sobre essa questão de tratar as pessoas e tudo mais, você acha que tratar do comportamento suicida é sempre tratar de depressão também? Porque você falou que tem períodos que você se passa, né? Entre uma crise e outra, seriam crises mais depressivas. É sempre um trabalho conjunto do comportamento suicida com o da depressão, da autolesão também. Como é? Essa pergunta é boa, porque as pessoas acham que teve risco de suicídio, a pessoa tem depressão. Não necessariamente. Tem pessoas que vão ter comportamento suicida sem depressão. E outra coisa, a depressão é mais popularizada, se sabe mais sobre ela, mas tem muitos outros diagnósticos que estão mais até associados com comportamento suicida do que a própria depressão. A gente tem a bipolaridade, o transtorno border, por exemplo, ou várias outras questões, o autismo, que se fala muito pouco, então todo mundo já imagina, a pessoa pensou em suicídio e ela está depressiva. E não necessariamente, a pessoa pode não ter diagnóstico nenhum e pensar sobre suicídio, que é outro ponto.
Então, a gente vai identificar, e o importante é entender o diagnóstico para o tratamento, para o acompanhamento ali psiquiátrico também, se existe um diagnóstico que é, por exemplo, de neurodivergência, que pode demandar um outro tipo de tratamento, que vai estar ali casando com a psicoterapia, isso é importante. Mas o mais importante, eu digo que se existe uma coisa que a gente trabalha, é no cuidado ao sofrimento psíquico. E aí, a depender do diagnóstico, esse sofrimento psíquico vai mudar de forma. A depressão não causa suicídio. A depressão é um fator de risco para o suicídio. E várias coisas causam a depressão. Não é uma coisa só. Do mesmo jeito que várias coisas repercutem, são um fator de risco para o suicídio. Então, a gente sempre busca uma resposta, é por isso que a depressão chega do lugar de suicídio por causa da depressão. E não é suicídio por causa da depressão. É a depressão e o suicídio por conta de muitas coisas. Entendi. Acho que é isso. Uma desconstrução importante, né? Acho que a gente tem uma visão muito estigmatizada do que é suicídio. Mesmo dentro da faculdade, imagino para pessoas que estão de fora seja ainda mais forte de estigmatizar esse comportamento. A questão do termo até que mudou recentemente, né? Para autolesão, era automutilação. Isso é ótimo. Até hoje muita gente usa. Na verdade é porque a automutilação é uma forma de autolesão grave. Né? A gente tem perda de partes do corpo, por exemplo, está muito associada com a psicose. A autolesão é que a gente tem mais característica, né? Que pode deixar sequelas, mas que não é algo que tem uma perda de funcionalidade importante. A gente está desenvolvendo muito na prevenção do suicídio, tem muita coisa para saber ainda. Eu o tempo todo aprendo uma coisa nova também, a gente está estudando, a gente está mudando, a gente está revendo. Né? Por exemplo, uma coisa que se falava muito ainda, que as pessoas ainda usam, é o contrato de não suicídio. Que é um contrato onde o terapeuta vira para o paciente e combina ali com ele que ele não pode tentar suicídio enquanto ele está no tratamento. Não se usa mais isso. Mas a gente tem uma nota técnica do CRP ainda, que a última que a gente tem orientando isso. Então, a gente precisa se olhar e estar muito atualizado e ver o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, para a gente poder não estar ali replicando uma técnica. É por isso que é tão importante escutar o paciente. Porque se você estabelece um vínculo seguro, sempre que eu tento uma estratégia nova, eu digo, você que vai me dizer se vai funcionar com você ou não. Sempre que eu te sugerir alguma coisa, você tem total abertura. Dizer, não deu certo, não consegui fazer, eu não vou insistir com você nisso. Você vai me dizendo como você se sente. Cada vez que eu tento uma estratégia nova, eu vou ali fazendo a manutenção disso e dizendo, você vai me dizendo como você se sente em cada parte disso que eu estou tentando com você. Porque mesmo que seja uma estratégia validada, que funcione para muita gente, pode não funcionar para essa pessoa. Cada pessoa é única, né? Isso. O nosso atendimento é sempre personalizado. Então, cada paciente meu tem uma raiz diferente para ele, pensando no que ele precisa. E dentro disso, assim, já que é tudo tão singular e tal, como ter uma prevenção, assim, sabe? Identificar os sinais de que aquela pessoa já está precisando de muita ajuda e tudo mais. Esse é o desafio, porque, por exemplo, se eu pergunto para você, Laura, existem sinais universais de que alguém está sofrendo? Dá para saber qualquer pessoa quando ela está sofrendo? Não. Ou não? Universais, sabe que não. Então, assim, como é que a gente identifica que alguém está sofrendo? Tem os clássicos, né? A pessoa, às vezes, ela some, ela tá com aparência triste, mas quem nunca botou uma maquiagem específica e sorriu mais porque estava num dia triste e tentou esconder? Esse pode ser um sinal de sofrimento. Quem nunca... as frases de término, né? Quando as pessoas botam frases de superação, porque, na verdade, estão tentando se fazer superar alguma coisa. É um sinal de sofrimento. Mas como identificar? Então, o ponto dos sinais é que eles nem sempre são visíveis e nem sempre vai ser fácil a gente saber como é que a gente lida com eles. Porque saber que alguém está sofrendo não significa que eu sei como lidar com aquele sofrimento. E os sinais são sinais de sofrimento insuportável, de sofrimento que eu não consigo mais lidar. E por isso a pessoa pensa em desistir da vida, porque ela não consegue imaginar saídas para o sofrimento dela. Ou seja, os sinais são sinais de sofrimento e cada pessoa vai ter seus sinais. Não dá para a gente se culpar depois e dizer, devia ter visto, porque a gente não sabe o que fazer. A gente não é preparado. Muitas vezes os profissionais nem sabem o que fazer, que dirá a população em geral. Então, o ponto da gente entender é que não existe culpa do suicídio. A gente precisa, sim, observar, na medida que a gente conseguir tentar escutar as pessoas e estar presente, só que a gente tem que tirar a ideia de que é possível prever. De que se eu souber os sinais, magicamente eu consigo mudar tudo, porque não funciona assim. E isso só gera culpa para todo mundo. É bem complicado essa questão da culpa, deve ser um dos sentimentos que você mais lida, né? Tanto do paciente quanto das famílias. Uhum. Existe um lugar para depositar essa culpa? Existe como transformar ela? Como se lida com um sentimento tão pesado assim? Acho que a culpa está relacionada com o controle. Com a sensação de que a gente precisaria ter controle da situação. E o controle dá segurança. Se eu tenho controle, eu consigo fazer alguma coisa sobre isso. Eu poderia ter feito alguma coisa sobre isso.
E é assustador, como ser humano, não ter controle. E ter situações que você não tem como fazer, você não tem o que fazer, que é a impotência. E a impotência, às vezes, é mais difícil de lidar até do que a culpa. Porque a impotência diz para você que não importa o que você faça. Você não tem poder sobre aquilo. A culpa te dá alguma sensação de que você podia ter feito algo diferente. Então, acho que é poder pegar essa culpa, olhar para o que está por trás dela, que normalmente é a impotência, é a tristeza, é o desejo de poder fazer alguma coisa, e entender que a gente faz o que a gente dá conta. E nem sempre a gente vai poder fazer coisas porque a gente não sabe o futuro. Né? Vou dar um exemplo simples. Quando as pessoas se culpam de alguma situação, por exemplo, um acidente, tá? Tem o aniversário da minha casa, eu convido amigos e um casal de amigos sofre um acidente. E aí, naturalmente, a pessoa se culpa e diz, poxa, se eu não tivesse convidado, a pessoa não teria morrido. Mas se você tivesse convidado esse mesmo casal de amigos, o teto da casa deles tivesse desabado e porque eles saíram dali, eles sobreviveram. É verdade. Não dá para você saber. Numa situação você salvou a vida deles, mas você não salvou a vida deles porque você não sabia. Na outra situação, de alguma maneira você colaborou para um acidente. Não. Nenhuma das situações você tinha controle. E a gente quer ter controle. A gente deseja isso porque dá segurança pra gente. A gente precisa disso. Só que a gente não tem como ser culpado de uma coisa que a gente não sabe a consequência. Acho que essa é a parte mais importante. Realmente. Você gostaria de trazer algum caso clínico que você acha que ia conscientizar? Pra gente já caminhar pro final aqui do episódio. Eu quero trazer uma coisa que eu acho que é importante, a experiência, de que prevenção do suicídio não é sobre evitar mortes. Não é sobre controlar a morte. Não dá para lutar contra a morte. Esse é um aprendizado que eu tenho, né, de uma forma muito importante nos meus casos. Que chegou um momento com um caso que eu estava atendendo que eu tentava de tudo para poder prevenir o suicídio dessa paciente. E assim, tentava em todas as frentes, tentava fazer de tudo, e conversava com a família, conseguia psiquiatra e fazia de tudo. E eu tinha muito medo que ela se suicidasse. Foi um dos primeiros casos que eu atendi. Tem que ter um cuidado também. A gente aí, vai né? ter medo. A gente vai ter medo, isso é natural. Pra você não pegar muita responsabilidade, vir a própria culpa depois, né? E aí, o que é que eu percebi nesse processo? Né? O grande ponto que eu estava ali tentando prevenir, evitar. E aí eu percebi que não dá para lutar contra a morte. A morte está lá. Todos nós vamos morrer. Não dá para lutar contra a morte. E, do contrário, meu trabalho só vai ser bem sucedido se essa pessoa morrer de causas naturais, em algum momento. Porque até quando a gente evita essa morte? E ali eu comecei a perceber que a morte já chega ali, no pensamento, na elaboração do paciente, no planejamento, muitas vezes, e na consequência de que a vida acaba em morte. Então, o que é que a gente faz? A gente cuida da vida. Cada dia que a gente tem com o paciente ali, a gente está no lucro. A gente tem o hoje. Então, a partir disso, eu parei de querer evitar a morte e comecei a pensar como é que eu transformo essa vida numa vida junto com a pessoa na qual ela quer estar viva. E esse é o meu trabalho. Não é lutar contra a morte, é transformar vidas. Perfeito. Acho que cabe muito analisar a visão de morte, né, que cada um tem. Um professor repetiu uma fala que eu achei muito legal, que foi o paciente suicida, né, com tendências suicidas, ele não quer morrer necessariamente, ele quer pôr fim a um sofrimento. Acho que é importante ter muito essa visão para não acabar caindo num reducionismo, né, sobre as questões que ele está passando. E até o que é morrer, né? E o que é morrer para cada um? O que a morte significa? O que é a vida para cada um, né? O que a vida significa? Então, acho que é sobre isso. A gente entender que os conceitos que estão postos, não necessariamente o que significa para mim vai significar para outra pessoa a mesma coisa. Não necessariamente a vida, que para mim é uma coisa boa que a gente tem que valorizar, que a gente tem que lutar. Para essa pessoa, talvez a vida não seja uma coisa boa. Então, a gente tem que primeiro conhecer a pessoa e o significado de cada coisa para ela, para a gente poder ajudar ela, porque o mundo dela é diferente do nosso. E a gente não está preparado para isso. Chega a me arrepiar, é assim que se faz um bom trabalho terapêutico. Muito lindo, Rai. Muito obrigada. Você gostaria de deixar alguma pergunta, assim, para o pessoal, para a gente encerrar aqui? Para refletir? Eu acho que eu queria deixar uma reflexão para as pessoas no geral, que assim, entendam os limites de vocês. Entendam o que vocês precisam, de quem vocês precisam. A gente não cresceu aprendendo a pedir ajuda. A gente cresceu aprendendo uma falsa ideia de que todo mundo tem que ser independente, dar conta de tudo, e a gente não é. Então, assim, reconheçam o limite de vocês. Não tenham receio de procurar ajuda. Ou tenham receio, mas lidem com esse receio apesar disso, né? Que a gente não controla o que a gente sente. Mas busquem
as pessoas que estão dispostas a ajudar vocês. E isso vai ser extremamente desconfortável, porque ninguém é preparado para pedir ajuda, mas peçam. E saibam os limites de vocês, do outro. Olhem para isso com atenção e não ignorem os limites de vocês. É a melhor coisa que vocês podem fazer pela saúde mental. Com certeza. Agora, encerrando, Rai, como é que a gente faz para poder te encontrar, suas redes sociais, seu trabalho? Então, eu tenho um Instagram que eu falo para profissionais e estudantes de saúde, né, saúde mental especificamente, que é o Espaço Amarelo, @espaco_amarelo. Bem sugestivo. E eu falo não só sobre prevenção do suicídio, eu trago reflexões sobre o lugar do terapeuta também. Eu falo muito pra gente, né, estudante, psicólogo, escrevo muito, a maioria é texto. Então, quem gosta de ler, quem gosta de reflexões, lá é o lugar. E também os cursos, né? Que eu trago muito, tudo que eu estudo, que eu aprendo na prática de prevenção de suicídio, manejo de crise, adolescência, o próprio lugar do psicólogo. Então, tudo isso eu vou trazendo lá. E quem tem interesse, acho que vai gostar. Seja bem-vindo. Olha, a gente conhece e pode acreditar, é maravilhoso. São falas lindíssimas, poéticas, quase sempre, que levam uma reflexão muito importante. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Obrigada, Rai, por ter vindo compartilhar sua sabedoria com nós meros mortais, estudantes. E espero que vocês tenham gostado. E, por favor, não deixe de interagir.